Fala aí, meus amigos, sejam bem-vindos ao canal Espaço da Bola. Hoje no vídeo com um conteúdo um pouco diferente, né? Vamos falar de uma competição nacional que se inicia já hoje, né? Que é a Copa do Brasil. Muita coisa tem se falado sobre a Copa do Brasil, se deve parar, se não deve. Vamos falar todos os pontos e contrapontos aqui sobre esse assunto. E vamos falar dos jogos dessa semana que vão dar início para a Copa do Brasil. E dar uns palpitezinhos também, né? Como a gente gosta de passar vergonha de vez em quando aqui falando bosta, né? Então a gente faz alguns palpites aqui também e fica discutindo aqui com vocês. De cara, já deixa aqui seu comentário sobre quem você acha que ganha, o que é que você acha que deveria fazer. Deve parar a Copa ou não? Né? Quais são os pontos que você acha que pesam mais na sua decisão aí de se deveria parar ou não a Copa do Brasil por enquanto, botar mais lá pra frente, enfim. Ao longo do vídeo eu vou explicando um pouco da minha visão sobre isso. E também eu queria convidar você que ainda não é inscrito aqui no canal a se inscrever, porque você dá uma forcinha para o canal aqui da gente, e deixar um joinha aqui nesse vídeo, porque ajuda o nosso vídeo a ficar em alta aqui na plataforma do YouTube, tá? Compartilha também para um bocado de gente aí, para que a gente possa aumentar a nossa visibilidade aqui do canal, certo? Então dá uma forcinha aí pra gente. Hoje, na terça-feira, a gente já tem de cara a dupla Bavi estreando, não um contra o outro. O Vitória visita o Águia Negra e o Bahia visita o Campinense. Os dois baianos têm a vantagem do empate. É aquele negócio, né? O time joga fora de casa e se empatar, a partida passa de fase. Então o time que é mandante precisa jogar para vencer o jogo. Esse também é um detalhe que eu acho que é até chato, né? Porque faz com que o time mandante ele precise sair para o jogo, né? Precise ir para o ataque, se abrir, né? Só que isso às vezes tira um pouco também do interesse do time grande no jogo, né? Um time grande entre aspas, né? O time melhor ranqueado, vamos dizer assim, para não estar chamando ninguém de pequeno aqui, tá? Foi mal. Mas o time melhor ranqueado às vezes vai para fora de casa e fica naquele marasmo tal, e de repente faz um gol ali, mata o jogo, e isso eu acho que tira a possibilidade de zebra, faz com que o time entre em campo mais desligado, assim, né? Não vamos perder esse jogo. Às vezes acaba acontecendo, né? Algumas derrotas, tipo o Atlético Mineiro que perdeu para o Afogados, meu CSA que perdeu os últimos 2 jogos da Copa do Brasil para o Vitória do Espírito Santo e outro para o Misto, né, do Mato Grosso. Mas é um jogo, às vezes, que é pouco empolgante para o time grande e pouco acontece também uma zebra. Então acho que se fosse um jogo que empate é pênaltis, os times entrariam mais ligados, querendo jogar mais. Seria um jogo mais atrativo, né? E não esse jogo morno e tal, que o time joga com o regulamento debaixo do braço. É muito chato esse tipo de jogo, né? Então eu discordo um pouco dessa primeira rodada ser dessa maneira, né? Com a vantagem do empate para o time visitante. Manda aqui nos comentários também a sua opinião sobre isso, se você concorda, se você discorda, o que é que você acha que muda com essa regra. Amanhã, na Copa do Brasil, a gente tem mais jogos. Olha só, o Gama contra a Ponte Preta, Madureira e Paysandu, esses jogos 3h30 da tarde. Ave Maria, se agora, de manhã, na sombra aqui, eu já tô com calor, imagina os caras jogando bola 3 horas da tarde, no sol, torando na testa, né? Às 4 da tarde a gente tem um confronto entre nordestinos, 4 de Julho e Confiança, 2 times que inclusive estão jogando a Copa do Nordeste, né? Então seria um confronto até interessante da gente acompanhar mais de perto, observando aí esses 2 times. Aí já à noite, às 6 horas, a gente tem Cianorte e Paraná, Rio Branco do Espírito Santo contra o Sampaio Corrêa, outro nordestino. Outro confronto nordestino entre Juazeirense e Sport à noite. E o Motoclube recebendo a equipe do Botafogo. O Botafogo sendo aquele primeiro dos times, digamos, os grandes, né? Daqueles 12 clubes de mais tradição aqui no Brasil. O Botafogo sendo o primeiro a estrear aí pela Copa do Brasil, né? Bem que o Botafogo ultimamente, né? Esse ano agora foi terrível para o Botafogo. Essa temporada 2021 é uma grande incógnita. Eu acho que o Botafogo também vai passar muito aperto, né? Eu não acho que sobe. Aliás, de Cruzeiro, Vasco e Botafogo, eu acho que quem tem possibilidade de subir é o Vasco. O Cruzeiro também está se reerguendo, mas é uma situação muito complicada, né, do Cruzeiro financeiramente. Só que eu acho que Vasco e Cruzeiro tem alguma possibilidade de subir. Vai ser uma Série B muito pesada para todo mundo, inclusive para esses 3 grandes aí. Eu acho que o Botafogo não consegue subir, o Vasco e Cruzeiro devem brigar. Não sei se sobem, certo?
E para encerrar a semana aqui de Copa do Brasil dessa estreia, a gente vai ter Real Brasília contra América do Rio Grande do Norte, outro time nordestino. Uberlândia contra Luverdense. São Raimundo e Cruzeiro, outro desses times grandes aí que estreiam aí pelo Campeonato Brasileiro, né? Eita, pela Copa do Brasil, foi mal. E Boa Vista jogando contra a equipe do Goiás. Esses são os jogos dessa semana da Copa do Brasil. Eu sempre deixo destacado aqui os times nordestinos porque é um dos carros-chefes aqui do nosso canal, né, o futebol nordestino, mas a gente está aqui para falar do futebol brasileiro de um modo geral hoje. Eu sempre gosto de tratar de alguns assuntos importantes. E a Copa do Brasil é um assunto muito importante, tá? O que é que eu penso sobre esse reinício da Copa do Brasil agora? Bicho, a saúde eu acho que deve ficar em primeiro lugar. Os times, não é que estão parados, é que os times estão jogando os campeonatos estaduais. E o campeonato estadual, por exemplo, aqui em Alagoas, é um campeonato, um estado de área reduzida, onde todos os jogos que você vai fazer, você viaja de ônibus para um lugar, né, no máximo que umas 2 horinhas de viagem, 3 horas de viagem. Se for de uma ponta a outra ponta do estado, você faz a viagem em 3 horas, dá para fazer em um dia, tipo, você vai de manhã, né, e volta logo depois da partida, né, tira um cochilo lá no ônibus, depois chega em casa e tal, não sei o quê, mas não precisa de acomodação em hotel, não precisa de muito deslocamento, por exemplo, de rodoviária para avião, para ficar no aeroporto esperando o seu voo, ficar na rodoviária esperando o seu ônibus. Não, pô, você vai pro seu clube e pega o seu ônibus lá, fretado às vezes, né? Vai pra cidade lá, almoça, se prepara, joga e volta, né? Então não precisa toda essa locomoção, você ficar em aeroporto, ficar em hotel, não precisa disso nos campeonatos estaduais, na maioria. Alguns estados, tipo Amazonas e Pará, às vezes não dá para você viajar de ônibus, né? Então, eu acho que pelo menos os campeonatos que tem essas viagens mais longas deveriam ser evitados hoje. A gente tem até a Copa do Nordeste acontecendo aqui no Nordeste, né? Só que é um campeonato regional e que tem grandes deslocamentos, onde, por exemplo, para jogar em Fortaleza, quem sai daqui de Maceió, ou são 12 horas de ônibus, ou você pega tipo um voo, praticamente não tem voo direto, né? Eles cortam muito esses voos, aí tipo, para você ir para lá, ou você freta um avião particular, ou você vai para tipo Brasília e depois vai para Fortaleza. Você vai para o Rio e depois para Fortaleza, vai para São Paulo e depois para Fortaleza. E de Fortaleza para voltar para Maceió é a mesma coisa. Você sai de Fortaleza, tem que ir para uma cidade lá do sul, lá da puta que pariu, e depois vem para cá, para Maceió de novo. Então são viagens complicadas, que precisam de mais tempo, precisa até de hotel e tal, concentração, tudo. Então é mais complicado. A gente tá falando disso porque são estados, pô. Aqui Alagoas, né, já tá entrando numa fase laranja, a capital, o setor do Agreste. Alagoana já está na fase vermelha, tá tudo fechado, né? Aqui em Maceió tem algumas coisas abertas, só que com horário bastante restrito, muito limitado, e o pessoal está falando já em um colapso do sistema de saúde. Então eu acho, gente, infelizmente, essas competições de maior locomoção, de maior distância, devem ser evitadas. Voltando para a Copa do Brasil, tem muito time que vai sofrer bastante com isso, né, de viajar para longe. O Lisca, né, estava falando de viajar para, se não me engano, ele vai viajar para Manaus, né, ou algum estado do norte. Eu não lembro agora com quem o América joga. Eu não sei, não vi. Mas então fica essa situação aí, né, de que é complicado porque a gente está expondo os atletas. E o Renato Gaúcho peitou, né, essa frase do Lisca e disse que o futebol é um dos meios mais seguros. É seguro para ele, que tem um time milionário. Né? Ele reclama de Flamengo. Com 200 milhões eu faço um time campeão. O Palmeiras também é muito fácil, é muito dinheiro, é muito dinheiro, é muito dinheiro. E o Grêmio em relação a, por exemplo, o Motoclube, que vai jogar contra o Botafogo agora. Tá que o Motoclube não precisa viajar, né? Mas vamos pegar, por exemplo, a equipe do CRB, aqui de Alagoas, que vai viajar para jogar contra o Goianésia, em Goiânia, né? Vai precisar pegar avião. O CRB, comparado à equipe do Grêmio, tem um orçamento restrito também, né? Orçamento muito menor que a equipe do Grêmio. Vamos olhar, por exemplo, aqui agora o Luverdense viajando contra
para jogar contra o Uberlândia? O América do Rio Grande do Norte jogando contra o Real Brasília. Vamos olhar outro jogo aqui também, só para exemplificar. Na quarta que tem um monte de jogo também. A gente vai ter o Sampaio Corrêa indo para o Espírito Santo. O Paysandu indo para o Rio de Janeiro para jogar contra o Madureira. Então são equipes, gente, que têm orçamento reduzido. Certo? Não tem condições de fretar um avião, de ficar no hotel 5 estrelas. Né? Os caras vão procurar os meios mais baratos. Fica no aeroporto, aí vai para pegar conexão, aí fica 2 horas, 3 horas no aeroporto, com um fluxo de gente e tal. Aí pega outro avião, vai para não sei aonde, né? Vai para rodoviária, pega ônibus para não sei o quê. Então, gente, não é só assim, né? O futebol é um meio seguro, é um meio seguro para 5% dos times do Brasil, no máximo 10% dos times do Brasil, né? Que tem um orçamento para investir um pouco mais na logística. E os outros que não tem, que fica dependendo de auxílio da CBF para fazer essas viagens, tá? Então, não é simples assim, certo? E aí vai também agora o contraponto, porque eu tô falando que os times têm orçamento reduzido. E a maioria deles conta com a cota de participação da Copa do Brasil, que é 500 e poucos mil, né? Isso daí já serve para pagar 2 ou 3 folhas salariais desses times com menor orçamento, né? Então eles dependem desse pagamento da CBF, né? E cota de TV, cota disso, não sei o que, eles dependem desses pagamentos. Às vezes eles montam um orçamento de salário contando com essa cota. Se suspender agora a Copa do Brasil, será que a CBF paga essas cotas? Será que vai pagar? Será que já pagou? Será que eles adiantam essas cotas? Não sei se a CBF faz isso, se já fez, né? Ou se faria em caso de uma suspensão da Copa do Brasil. Não sei se eles fariam isso. Eu acho que não. Os times, por exemplo, que jogam hoje, jogam amanhã, eu acho que ou eles recebem a cota hoje, ou um dia antes, ou na mesma semana do jogo, ou depois da partida. Eu não sei como é que funciona realmente esse sistema de pagamento de cotas da CBF. Só que eu acho que ficaria prejudicado. Os clubes contam com isso no orçamento. Às vezes eles têm tipo um orçamento de 500 mil para o ano inteiro. Porque só joga campeonato estadual, então para o estadual é 500 mil para montar a folha de salarial para jogar 3, 4 meses. E aí 500 mil que entra, pô, da Copa do Brasil, esses outros 500 mil é de, sei lá, de sócio, de patrocínio, de verba que o governo ajuda, a prefeitura ajuda. E aí, entrando mais 500 mil da CBF, você complementa o seu orçamento e monta um time mais organizado. Mas, se esses 500 não vai entrar agora, eu estou falando 500 só exemplificando, eu sei que tem a questão dos potes, tá? Mas se esses 500 não entram agora, seu orçamento fica comprometido. Você atrasa salário, você deixa de pagar jogador, você corre risco de os caras entrarem na justiça. Então, é uma coisa muito complicada, porque a gente fica com a faca de 2 gumes, né? De um jeito, de uma maneira, a gente compromete a saúde dos atletas. Por outro lado, você fica sem receber, você fica sem cota, você fica sem jogo, né? Mas eu ainda acho que a saúde deve ficar em primeiro lugar. A gente não vê, tipo, muitos jogos... Eu acho que me corrija se estiver errado, eu não vi caso de jogador falecendo, eu vi treinador falecendo, né? Então, a questão dos jogadores fica de maneira até mais segura, porque são atletas, têm imunidade mais alta, tal, isso influencia na doença, não é motivo para você dizer que um atleta não vai sofrer, né, com isso, não pode morrer com isso, senão as Olimpíadas não teriam sido adiadas do ano passado, né, primeira vez na história que se adiam Olimpíadas. Então, não é só jogador também, certo, que sofre com a doença. Você tem treinador, auxiliar, preparador, roupeiro, motorista. Você tem muita gente envolvida na logística e no trabalho do dia a dia. Então, a gente tem muito mais gente envolvida do que só os jogadores, certo? Então, eu acho que expor a um momento crítico como está agora não seria o ideal. Por mim, tipo, adiava, sei lá, 1 ou 2 semanas, né? Adia para daqui a 2 semanas. Semana que vem, observa como é que tá. Tá mais controlado, tá mais tranquilo. Dá para fazer uma logística mais segura? Dá. Então acontece. Não dá? Adia mais. Na minha opinião, gente, tem que acontecer isso, porque eu acho que a saúde vem em primeiro lugar. A gente não está tratando com robôs. A gente não está tratando com números. A gente não está tratando estatísticas. Estamos tratando de vidas, de pessoas. Perdi uma pessoa importante, gente, semana passada. Certo? Então, é chocante. É um baque. É um negócio que é indescritível, pô. E as pessoas ficam falando de, não, mas tem que parar, dinheiro, pato, que economia. Vem, gente, irmão, se for para salvar uma pessoa, que eu amo, que se exploda a economia, velho.
Desculpa, mas o governo que se vire para encontrar uma maneira de ajudar a economia, né? Mas, velho, para salvar uma pessoa o que você faria para salvar a vida de alguém da sua família? Bota aqui nos comentários. Eu sei que a gente não pode parar tudo de vez, acabar com o Brasil, né? Senão o povo acaba morrendo de fome, pô, tá? Isso aqui, essas coisas, eu sei disso tudo, eu sei. Só que eu não tô falando para parar o Brasil inteiro. Tô falando para adiar uma competição, adiar essa exposição, tá? Algumas semanas. Isso não vai comprometer a economia brasileira, tá? Então é isso, gente, certo? Fica também esse desabafo aí sobre essa questão agora do Covid. E eu quero a opinião de vocês também. Mais uma vez, convido vocês a mandarem aqui nos comentários, tá? Um abraço, gente. Tamo junto. Vamos ver se minha internet pega, porque a net hoje caiu 10 horas da manhã e agora é meio-dia, não voltou ainda. Me ajuda, net, por favor. Valeu, galera. Tamo junto e até a próxima aí.